Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre Lucas Romero, tá? Mais especificamente sobre os termos da contratação dele lá em 2016, quando aconteceu a negociação entre Cruzeiro e Vélez. Direto eu tô vendo gente falando de forma extremamente sensacionalista sobre isso, falando que o contrato dele é estranho, que por causa de cláusulas o Cruzeiro pode perder o jogador e tudo mais. A minha intenção é esclarecer essa situação e mostrar que não tem nada de irregular no que foi feito. Mas antes disso eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões, sugerir pautas e tudo mais. E gostaria de ressaltar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo, com mais de 20 milhões de downloads. É 100% gratuito, está disponível para Android e iOS, e inclusive o link para você baixar o aplicativo está aqui na descrição. Então baixa aí que você não vai se arrepender, beleza? Mas vamos lá, para falar sobre a situação de Lucas Romero, primeiramente a gente tem que entender que contrato é uma coisa e os termos da transferência são outra coisa completamente diferente. O Lucas Romero tem um contrato de trabalho com o Cruzeiro e nesse contrato de trabalho não tem nada de estranho, nada de irregular. É um contrato, salário e tudo mais, e o Cruzeiro também assinou esse vínculo com o jogador até fevereiro de 2021, que foi um contrato assinado por 5 anos em fevereiro de 2016. Até aí tá tudo certo. O que muito se questiona são os termos da transferência assinados entre Cruzeiro e Vélez Sarsfield. Nesse momento, cada um dos clubes tem 50% dos direitos econômicos do jogador e é necessário a gente entender como aconteceu a transferência do Romero. Ele tinha contrato com o Vélez até junho de 2016, era um dos principais jogadores do time, uma grande promessa, mas não tinha acordo para renovar o contrato. Então a partir de julho de 2016 ele seria um jogador livre, poderia atuar em qualquer clube e o Vélez não receberia nada por isso. Então o Cruzeiro fez uma proposta ao Vélez na época que foi: eu vou contratar o jogador de você, você vai manter 50% dos direitos econômicos dele, mas eu não vou te pagar nada por isso. Ou seja, o Vélez ia perder o 100% do jogador, ia perder o jogador completamente, não receberia nada em junho. O Cruzeiro chegou em fevereiro e fez a oferta: não vou te pagar nada, mas você continua com 50% dos direitos econômicos. Daí o Vélez aceitou essa proposta, só que colocou ainda alguns termos a mais. Para quê? Para receber algum dinheiro em caso de jogos do Romero ou em caso também de propostas recebidas pelo Cruzeiro que o Cruzeiro não quisesse vender o jogador. Funciona da seguinte forma: se o Lucas Romero fizer 40 jogos em uma temporada, são 40 jogos em que ele participe pelo menos de 30 minutos de cada partida. Se ele jogar 40 partidas oficiais em um ano, o Cruzeiro tem então obrigatoriamente que comprar 10% do Romero por um valor fixado. Esse valor fixado é de 320 mil dólares, certo? Então, se em 2016 o Romero tivesse feito os 40 jogos pelo Cruzeiro, o que não aconteceu, o Cruzeiro teria comprado mais 10% dele por 320 mil dólares e hoje a gente teria 60% do passe dele e o Vélez teria 40%. Se em 2017 o Romero tivesse jogado 40 vezes, o que também não aconteceu, o Cruzeiro teria comprado mais 10% do jogador, teria 70% dele e 30% para o Vélez. Ou seja, não tem nada de irregular. Não é como se o Cruzeiro tivesse que pagar uma taxa ao clube argentino por nada. O Cruzeiro apenas é obrigado a comprar um percentual a mais dos direitos econômicos dele. O que, inclusive, se fosse eu, já teria comprado o Romero todo dos caras. Até porque eu considero ele muito bom jogador, tem mercado na Europa, ele é comunitário, ele tem a dupla cidadania italiana. Então assim, o Cruzeiro tá dando mole de não renovar o contrato com ele, de não comprar o resto aí do percentual que pertence ao Vélez e ter o jogador 100% garantido como nosso. E é importante deixar claro que eu não estou inventando essas informações. Isso são informações oficiais que foram divulgadas pelo Vélez Sarsfield, tá? Na época em que aconteceu a contratação. Então isso aqui não é opinião, não é conversa fiada, isso é simplesmente os fatos e quem divulgou de forma oficial foi o Vélez Sarsfield no seu site. Na época, inclusive, o pessoal do Super Esportes fez uma matéria detalhada com todas as cláusulas dessa transferência. Eu vou deixar todas as cláusulas aqui e o link do Super Esportes na descrição do vídeo.
Então se você tiver alguma dúvida pode ir lá conferir, beleza? E aí tem diversas situações também que estão estabelecidas nesse termo de transferência que foi assinado entre Cruzeiro e Racing. Uma delas é, o Cruzeiro não poderia negociar o Romero antes de 1º de fevereiro de 2017, coisa que não aconteceu. O Cruzeiro também não pode vender o Romero para nenhuma outra equipe da Argentina. Se ele fizer isso, tem que pagar uma multa ao Vélez, que é de $500 mil, além, da metade da transferência, porque cada clube hoje tem 50% dos direitos econômicos. Se o Cruzeiro receber uma proposta pelo Lucas Romero inferior a 5 milhões de euros, ele só pode vender se o Vélez Sarsfield também aceitar a proposta. Então os clubes terão que sentar à mesa ali e discutir se vão aceitar ou não. Caso essa proposta seja de 5 milhões de euros ou mais, aí o Cruzeiro é obrigado a aceitar essa proposta, segundo o acordo com o Vélez Sarsfield, ou então o Cruzeiro tem que comprar a parte do Vélez por metade do valor. Então vamos lá. Hoje o Romero está valendo 5 milhões de euros. Se um clube chega e oferece 6 milhões de euros a ele, o Cruzeiro tem que aceitar essa proposta ou então tem que comprar o percentual do Vélez por 3 milhões de euros. Esse é o acordo. E tem um detalhe nesse contrato de transferência que para mim é o que o Cruzeiro mais está dando mole. Olha só. O Romero tem vínculo com o Cruzeiro até fevereiro de 2021. Nesse momento, se o Cruzeiro procura o jogador e renova o contrato dele, o Cruzeiro não precisa pagar 2,5 milhões de euros, precisa pagar apenas $1 milhão, tá? O que está estabelecido lá nesse contrato de transferência é, caso Romero e Cruzeiro renovem o contrato, seja ao final desse ou durante a vigência desse atual contrato, o Cruzeiro é então obrigado a comprar a outra metade que pertence ao Vélez por $1 milhão. Ou seja, isso é a coisa mais inteligente que o Cruzeiro pode fazer no momento. Renova o contrato com o Romero, estende esse vínculo que vai até 2021, por exemplo, até o final de 2022 ou até 2023, que já é possível, porque o máximo que um contrato pode ter no Brasil é 5 anos. Renova esse contrato do Romero aí por 5 anos, que seria a extensão no caso de mais 2 temporadas, paga $1 milhão ao Vélez e o jogador é todo nosso. Pelo amor de Deus, diretoria, abre o olho, olha o contrato, faz isso logo. Então, galera, eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, para mostrar que não tem nada de irregular e, inclusive, foi um dos maiores acertos que a diretoria do Cruzeiro fez nos últimos anos, essa contratação. Por quê? Quando ele chegou ao Cruzeiro em 2016, já chegou como titular do time, jogando muito bem, se encaixou muito bem no time, joga como volante, joga como lateral, é um cara extremamente identificado, raçudo. Foi uma das melhores contratações que o Cruzeiro fez e de graça, Claro que tem esse detalhe e tudo mais, mas o pessoal tá fazendo muito sensacionalismo em cima de um contrato que, na minha visão pelo menos, ele é extremamente benéfico ao Cruzeiro. Mas enfim, essa é a minha opinião. Basicamente eu detalhei todas as cláusulas aí dessa transferência e caso você tenha alguma dúvida, pode ir lá na matéria do Super Esportes que tá tudo detalhado, beleza? Galera, o vídeo é esse. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Usa os comentários para opinar sobre isso. Se tiver algum outro assunto também que você quiser falar, deixa aí que a gente responde em vídeo ou nos comentários mesmo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!